Vamos lá. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que vocês forem ver esse vídeo. Na segunda aula da quarentena, a gente vai trabalhar o História Cultural entre Práticas e Representações, do Chartier, e associado a um outro texto, do Sergei Gruzinski, que ele vai falar das Connected Histories. Mas isso é num segundo vídeo que eu vou fazer para esse não ficar muito longo. Esse texto do Gruzinski ele foi publicado na Topoi. Nessa obra do Chartier, ele propõe uma abordagem de uma nova história cultural em decorrência de uma crise de hegemonia sofrida pela história enquanto disciplina na França nos anos 1960. Então, como resultado dessa crise, há uma busca por alternativas à história social, à história econômica, que eram áreas tidas como hegemônicas até antes dos anos 1960. Assim, os trabalhos da história vão se deter, vão se inclinar a uma interdisciplinaridade, buscando contribuições na psicologia, na semântica, na linguística, na antropologia. Desse modo, o Chartier ele percebe a formação de uma nova história cultural. O que essa nova história cultural se propõe? Ela tem como objetivo principal identificar os modos como diferentes lugares e momentos em determinado contexto captam a realidade social e se propõem a pensar, a ler e a construir e organizar essa realidade através de representações. Como que ele faria isso? Através de acionar categorias de percepção e apropriação do real típicas desses grupos, dessas classes, dessas sociedades. A partir do momento em que se aciona essas categorias de percepção e apropriação, há aí a decodificação dessas características, interesses, aspirações peculiares a um dado grupo. Então, as representações do mundo social, embora elas aspirem à universalidade, sempre vão fazer referência aos interesses políticos, econômicos, identitários de um determinado grupo. De novo, as representações do mundo social, embora elas busquem um caráter geral de explicação da realidade, elas são específicas, elas representam um determinado grupo. Portanto, não existe neutralidade. Embora haja um discurso de neutralidade, por trás desse discurso se esconde os interesses de um determinado grupo. E olha que o Chartier não está falando nem de escola sem partido, ele está falando de antigo regime. Logo, essas representações elas são postas em campos de disputa. As representações elas são espaços de concorrência pela legitimação e justificação dos próprios indivíduos em relação às suas escolhas e condutas, e os próprios interesses políticos e econômicos, conforme dito. E o Chartier vai afirmar que essas representações, as representações elas só se tornam coletivas e só passam a existir quando elas comandam e constroem um mundo social. Ou seja, a representação ela só existe coordenada com uma prática social. Então não é nada, é um fenômeno abstrato as representações ou descolada das práticas. A representação é a decodificação do mundo material. Então, ela pressupõe um interesse material, uma ação prática, para ser decodificada e aí poder organizar, classificar esse mundo através dos interesses de um determinado grupo. Então, essas representações coletivas, elas têm necessariamente que estar associadas ao mundo material, porque elas devem comandar atos.
Então, as representações, elas são leituras, evidentemente, em disputas, porque estamos falando aí de ideologias, de visões de mundo em concorrência, e essas representações vão decodificar e organizar conceitualmente um mundo social. O que eu estou falando? Através de quando uma representação se sagra vitoriosa, e essa representação ela não é criada de maneira natural ou por Deus, ela é criada por um grupo. Quando essa representação se sagra vitoriosa, ela passa a classificar todo o universo prático em que essa sociedade está envolvida. E isso abarca não só o grupo representado, como também aqueles grupos que serão subordinados a essas categorias de representação. Nesse sentido, é fundamental que haja um entendimento dos símbolos, evidentemente pelo grupo responsável pela elaboração das representações, mas também por aqueles grupos que vão ser subordinados a essas representações. E esses códigos devem permanecer de maneira mais ou menos estável para que o poder se manifeste da forma esperada pelo grupo dominante. É evidente que essas representações não estão isentas de apropriações. O grupo subalternizado ele pode ressignificar essas categorias de dominação. Mas isso é uma conversa para outras aulas. As representações vão ocupar um lugar central no antigo regime. Isso porque a representação é um espaço de mediação do poder. O Chartier vai falar uma definição do dicionário Furetière do antigo regime, que a representação é a materialização da coisa ausente. Ou seja, é uma separação entre o representado e o representante, definindo assim a ideia ou a lembrança de poder que o representante exerce. Então, o símbolo passa a exercer o poder que é típico do indivíduo a ser representado aí. Então, nós temos uma monumentalidade do poder. E é por isso que isso é importantíssimo no antigo regime. A representação ela é justamente a presença do elemento ausente a ser representado. Então, o clero, a monarquia, a figura do rei, ela é representada mesmo diante da ausência do próprio rei, do próprio clero. Então, mais uma vez, a representação ela vai funcionar, ela vai operar como um instrumento mediador da percepção do poder através da imagem do representado. E não somente da pessoa diretamente aí. Por outro lado, a representação ela pode se fazer também vinculada à pessoa e inerente à pessoa. A pessoa ela pode ser símbolo encarnado aí. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ela vai representar também valores de dignidade, prestígio, típicos de uma sociedade de antigo regime. Daí a importância da pureza de sangue, da linhagem, e das práticas que distanciavam a aristocracia do restante da sociedade. Assim, as representações necessariamente devem ser partilhadas, não só pelo grupo a ser representado, quanto pelos indivíduos que estão fora desse grupo. É interessante que quando a gente pensa em antigo regime, a gente pensa em estamentos e grupos separados. Mas esses códigos e símbolos têm que transitar, eles têm que se tornar permeáveis não somente à aristocracia, que é emanadora desses códigos de pureza, quanto também pela plebe. A plebe precisa entender que a aristocracia é diferente dela. E a aristocracia também precisa entender dessa forma, criando elementos de pureza.
daí a gente tem o sangue azul, a inacessibilidade da aristocracia, no caso da França, de Portugal, por exemplo, a inacessibilidade dessa aristocracia ao trabalho, porque isso corromperia o estatuto de nobreza dela. Então, esses símbolos, eles precisam estar presentes em toda a sociedade para ditar e definir ações sociais. Então, para ver essas representações, é necessário que haja uma partilha de significados que torna essa decodificação mais ou menos estável, tanto para os grupos dominantes quanto para aqueles subalternizados, seja pelas condições materiais ou pelas condições de representação simbólica dessa realidade. Assim sendo, o Chartier vai entender o Antigo Regime como uma teatralização da vida social, justamente pelo peso que essas representações vão ter. É por isso que eu falei com vocês na aula passada que nem toda economia é uma economia voltada para o lucro e para a acumulação monetária. Há aí uma economia simbólica tipicamente do Antigo Regime, voltada para a ampliação dessas redes de clientela, de prestígio e de favores, conforme a gente vai ver mais à frente no nosso curso. Tá certo? No próximo vídeo a gente vai trabalhar o texto do Gruzinski dialogando com Chartier.